Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá para mais uma aulinha de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre tipos de sujeito, tá certo? E o que vem a ser o sujeito? O sujeito é o termo essencial da oração. Ele geralmente é responsável por realizar ou sofrer uma ação. Ele é o termo com o qual o verbo vai concordar. Dentro da língua portuguesa, o sujeito ele guia a terminação verbal, tanto em número quanto em pessoa. O sujeito da oração vai ser aquele termo de quem se fala, aquele termo que vai sofrer ou exercer a ação verbal. Então vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre o sujeito? Apresentando aqui para vocês os objetivos da aula de hoje, identificar a colocação e a função dos elementos do sujeito e do predicado das orações, como também compreender seus efeitos de sentido dos complementos e modificadores do sujeito e do verbo. Bom, então espero que até o final dessa aula a gente consiga alcançar esses objetivos elencados. Bom, para começo de conversa, o sujeito ele vai se apresentar de 5 formas, tá bom? São elas sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, quando a oração não tem sujeito. Um detalhe para o sujeito desinicial, que ele também pode se apresentar como sujeito elíptico ou sujeito oculto, tá bom? Uma dessas 3 nomenclaturas poderão ser utilizadas, mas se referem à mesma coisa. Vejamos agora exemplos de cada um deles. Para a nossa aula de hoje, nós vamos estudar os 3 primeiros tipos de sujeito, ou seja, sujeito simples, composto e o desinicial, elíptico ou oculto, que é a mesma coisa como eu já falei para vocês. A gente tem que estar bem ligadinho e atento às características de cada um desses 3 tipos de sujeito, pois eles vão apresentar características bem específicas. Então vamos lá para o primeiro tipo, que é o tipo sujeito simples. Ele vai possuir apenas um núcleo e fica aparente na frase. Como assim, professor? Apresentar apenas um núcleo e vai ficar aparente na frase. Vamos lá. Na frase, os seus 2 melhores amigos da escola estão esperando por você. Bem, como a gente já aprendeu lá desde pequenininho no ensino fundamental 1, as professoras costumam dar dicas para a gente que quando eu quero saber quem é um sujeito da minha frase, eu pergunto ao verbo, né? O que é que ou quem é que. Nesse caso aqui, como estão esperando, esperando aqui o nosso verbo, a gente poderia perguntar esse verbo quem estão esperando, como eu coloquei aqui para vocês. Então, quem estão esperando? E o verbo vai responder para a gente, os seus 2 melhores amigos da escola. Bem, a gente tem aqui os seus 2 melhores amigos da escola, o sujeito da nossa oração. A gente tem que observar o seguinte, o sujeito aqui está formado por um conjunto de palavras. Nesse conjunto de palavras, a gente vai ter uma palavra ou 2, dependendo do tipo de sujeito que está sendo analisado, que se destaca, ou seja, que é mais importante. Nesse caso nosso aqui, a gente tem apenas um núcleo do sujeito, ou seja, apenas uma palavra importante. Por quê, professor? Porque se eu tirar essa palavra do meu sujeito, a frase vai perder todo o sentido. Observe que se eu tirar os, por exemplo, eu continuar seus 2 melhores amigos da escola, a frase continuaria tendo sentido, né? Estão esperando por você. Se eu tirar os seus, a palavrinha seus, os 2 melhores amigos da escola estão esperando por você, a frase continua tendo sentido. Porém, se eu tirar a palavra amigos, a frase perde o sentido. Logo, essa palavra se torna a mais importante do sujeito. Nesse caso, eu tenho a palavra mais importante do sujeito, um nome específico para ela, a gente chama ela de núcleo. Esse sujeito pode apresentar um núcleo, 2 núcleos, e quando apresentar apenas um núcleo, eu vou ter um sujeito simples, tá bom? Professor, e essas outras palavras, a gente chama de quê? Adjunto adnominal, que a gente já viu em aulas de concordância nominal, e a gente vai revisar muito em outras aulas posteriores, vai estar sempre falando disso. São palavras que vão caracterizar o nosso substantivo, que no caso aqui é o nosso núcleo do sujeito, tá beleza? E nesse caso, por ter um núcleo, nós temos um sujeito simples. Vamos para o próximo exemplo. Eles querem sua presença. Mais uma vez perguntamos ao verbo. Quem querem? O verbo nos responde. Eles. Eles, nesse caso, é o nosso sujeito. Observe que aqui temos apenas uma palavra. Nesse caso, essa única palavra vai ser sujeito e também vai ser o núcleo da oração. Ok?
Nosso próximo tipo de sujeito é o sujeito composto. Nesse caso, como o próprio nome já menciona para a gente, ele vai possuir 2 ou mais núcleos e também fica aparente na frase. Mais uma vez, por que eu coloquei aqui fica aparente na frase? Porque nós vamos ter casos de sujeito que não vai ficar aparente na frase, mas o sujeito vai continuar existindo. A gente tem que ter muito isso em mente, porque vai ter casos que a gente não vai ter sujeito em frase também. Então, são especificidades de cada tipo de sujeito, são características específicas de cada tipo de sujeito, que a gente precisa analisar. Então, sujeito simples, um único núcleo e fica aparente na frase. Sujeito composto, formado por 2 ou mais núcleos e também fica aparente na frase, ok? Nosso exemplo aqui a gente tem Emily e Bruna farão um trabalho de ciências juntas. Eu pergunto, quem farão? Nossa resposta seria Emily e Bruna. No caso, Emily e Bruna seria o nosso sujeito da oração. Observe que, se eu tirar Emily ou tirar Bruna, a frase perde o sentido. Logo, as duas palavras se tornam importantes para que a frase mantenha o sentido. Nesse caso, se as duas palavras se tornam importantes, as duas palavras são núcleos dessa oração. Deixando apenas a letrinha aí como adjunto adnominal. Se eu tenho 2 núcleos, então eu vou ter um sujeito composto. Outro exemplo, outro tipo de sujeito é o sujeito desinicial ou oculto, ou também chamado de sujeito elíptico. Como eu já falei, existem as 3 nomenclaturas para o mesmo tipo de sujeito. É quando não possui núcleo, por isso não aparece escrito na frase. Mesmo assim, a gente sabe de quem se trata, certo? Não possui núcleo, também não vai possuir o sujeito. Está oculto, está desinicial, está elíptico, mas a gente sabe que existe lá. Nosso primeiro exemplo nós temos Jennifer, Marina e Giovanna compareceram à monitoria e tiraram várias dúvidas. Professor, mas esse sujeito aí eu consigo saber quem é. É Jennifer, Maria e Giovanna. Logo, quando eu pergunto quem compareceram, vai me dar como resposta as 3 moças. Bom, a gente tem que ter um pouco de atenção. Nesse caso aqui, a gente tem 2 orações, porque a gente vai apresentar nessa frase 2 verbos. O verbo compareceram e o verbo tiraram. O verbo comparecer e o verbo tirar, certo? Logo, o verbo compareceram, comparecer, quando eu pergunto quem compareceram, eu tenho como sujeito Jennifer, Marina e Giovanna. Sujeito composto, certo? Porque tem mais de um núcleo, mais de 2 núcleos, 2 ou mais núcleos. E aqui a gente tem o verbo tiraram, o verbo tirar, que a gente está sem sujeito, o sujeito está desinicial, está oculto. Por quê, professor? Porque quando eu pergunto quem tiraram, a resposta não se repete com o nome das meninas. Embora nós sabemos que foram elas. Né? Elas quem? Jennifer, Marina e Giovanna. Porém, o pronome elas não aparece aqui na frente, muito menos a repetição do nome das 3 meninas. Logo, se não aparece nenhum pronome no nome das 3 meninas, elas fica subentendido, fica oculto. A gente sabe que foram elas, porém, elas não aparecem. Então, nesse caso, é sujeito oculto, certo? Outro exemplo. Pedi silêncio. Quem pedi ou quem pediu? Eu. Eu pedi silêncio. Porém, a palavra eu não aparece escrita na frase. Mas, pela desinência do verbo, sabemos quem fez a ação. O verbo pedir aqui indica que fui eu. Nesse caso, a gente sabe quem foi que praticou a ação, mas ele não está escrito. Logo, o sujeito é desinicial, oculto ou elíptico. Antes de classificar o sujeito, analise o contexto para se certificar do tipo adequado, observando as características específicas de cada tipo de sujeito. E cuidado para não se confundir, ok? Qualquer coisa estou à disposição pelo WhatsApp, pela plataforma do Google Classroom e vamos aos trabalhos. Agora temos atividades tanto no livro de gramática quanto no livro didático de vocês. Um abraço e bons estudos!